Oi, gente! Você já assistiu a aula na qual eu expliquei sobre equações exponenciais? Se você já assistiu e entendeu tudo, você está preparado para esta aula. Você vai aprender logaritmos. Logaritmo é um conteúdo muito utilizado nas aulas de matemática, por exemplo, na matemática financeira, quando eu trabalho com juros compostos, na disciplina de biologia, de química, de geografia e entre outros contextos. Então, se você quer aprender o conteúdo de logaritmos, eu convido você a assistir esta aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e antes de iniciar a nossa aula sobre logaritmos, eu quero pedir duas coisinhas para você. Se inscreve no canal da Giz caso você não seja inscrito ainda, mas eu acho que você já está inscrito, não é? Para que você receba todas as notificações das aulas que eu publicar e deixa um joinha aí para mim, que é muito importante para a Giz, ok? Então vamos lá. Quando eu falo em logaritmo, então logaritmo, a abreviação, LOG, log. Então toda vez que você vê essa abreviação aqui, é log, tá bom? E daí eu trouxe aqui para você então um log, tá? Porque nós vamos falar primeiro da definição, para você ver a condição de existência. Depois nós vamos fazer exercícios para você aplicar, tá bom? Então eu tenho aqui o log de B, aqui um A, aqui um X. O que é isso, gente? Isso se chama, vamos lá. Esse B, ele se chama logaritmando. Isso mesmo, olha que nome, logaritmando. Esse A se chama base, tá bom? E esse X, que é o resultado, ele se chama logaritmo. Então, olha aqui o que nós vamos fazer, O log, para você não esquecer, tá? O log. Então, nós sabemos que esse B aqui pra gente, ele é o logaritmando, Para você não esquecer esses nomes que, às vezes, vai ter algum enunciado que vai falar esses nomes, aí você precisa lembrar. Assim como quando nós estudamos lá potência. Então, eu tenho a potenciação, eu tenho o expoente, eu tenho a base, não é? Quando eu estudo radicais, a radiciação, eu tenho o radical, o radicando, o índice. Então, é importante a gente saber os nomes, das letras que eu estou trabalhando, qual a posição de cada um. O que fica aqui na perninha, eu falo que a perninha do G, que é o A, que no caso nós vamos trocar por números depois, ele se chama base, A base. Daí é igual, porque tem que ter o igual, que é o resultado, e o nosso resultado vai ser o nosso logaritmo, tá bom? Então, gente, eu sempre vou ter essa situação aqui, um logaritmando numa base e vai resultar no logaritmo, que é o nosso resultado. Então, colocando aqui em letras, então o log de B na base A vai ser igual a X quando C e somente C, para quem não sabe o nome desse símbolo ou se esqueceu, ele se chama C e somente C, A elevado a X igual a B. Meu Deus do céu, o que significa esse negócio aqui, Esse negócio aqui, que eu coloquei, eu tirei daqui, da onde que eu faço caracol. Caracol, o que é isso, Se você pegar esse cara aqui, então, e elevar a esse cara aqui, você obtém o valor do B, A elevado a X é igual a B. Eu falo que é o caracol, porque faz um monte de voltinha aqui, mas só uma brincadeirinha para você memorizar, tá bom? Então, aplica o caracol. Essa base elevado ao X vai dar o valor do B, tá bom? A elevado a X é igual a B. Muito bem. Só que daí você tem que saber, para aplicar esses conceitos aqui, você tem que ter algumas condições. Você tem que respeitar as condições de existência. Quais são essas condições? O B, gente, que é esse número que vai ficar aqui, o que tem que acontecer com ele? Ele sempre vai ter que ser um número maior que zero. O que significa isso? Que ele nunca pode ser zero e nem pode ser negativo, tá bom? Então, sempre um número positivo, tá? Pode ser qualquer número positivo. E o A, o A tem duas regras para o A, presta atenção. O A, ele tem que ser maior que zero, Então, ele não pode ser negativo. E, olha aqui, gente, E, ao mesmo tempo, ele tem que ser um número diferente de 1. Porque você vai pensar, se é maior que zero, pode ser 1. Não, o A, então, além dele ser maior que zero, qualquer número maior que zero, ele não pode ser o 1, tem que ser diferente de 1,
certo? Então, marca bem essas condições de existência aqui, porque a gente precisa lembrar bem para resolver o exercício corretamente, certo? Vamos fazer agora, você já sabe como que funciona, agora nós vamos aplicar isso aqui utilizando os números para a gente encontrar o valor mesmo. Vamos lá? Gente, então vamos fazer agora a aplicação daqueles conceitos iniciais que nós vimos, que são as condições, né? E a definição inicial. Olha agora que eu trouxe aqui. Log de 32 na base 2. Qual o valor, então, do logaritmo? Então, você tá vendo que não tem um igual aqui, igual tinha lá, igual a x. Por quê? Porque eu vou escrever agora com vocês, ó. Então, é igual a x, certo? E agora, como é que eu monto mesmo a estratégia de resolução aqui? Lembra do caracol? A produção falou que meu caracol parece umas lesmas, tava tudo uma monte de linha desengonçado. Então agora eu vou tentar fazer um caracol mais bonitinho, ó. Então eu vou fazer 2 elevado a x tem que dar 32. Ó, até vou fazer uma carinha pra lesma aqui agora, gente. Olha minha lesma não, meu caracol. Aí, produção, fez eu falar errado. Olha aqui o meu caracol, que bonitinho que ficou agora, gente. E aí, né? Agora parece um caracol, né? Sim ou não? Então aqui, aplicando o caracol aqui, que é pra você não esquecer como resolve o logaritmo, tá? Então aqui vai ficar 2 elevado a x, ó, esse elevado a x tem que dar o 32. O que é isso daqui, gente? Isso aqui não é uma equação exponencial, que é aquela aula que você assistiu, que eu expliquei sobre equação exponencial? Se você não assistiu essa aula, eu vou deixar a indicação aqui, tá bom? Porque é muito importante lembrar esse conceito. Então aqui eu preciso deixar as duas bases aqui iguais. Esse 32, para eu deixar esse 32 numa base 2, é preciso eu realizar uma decomposição do 32 em fatores primos, tá bom? Então vamos lá. 32 dá por 2, que dá 16, dá por 2, que dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Mas caso você já saiba mentalmente quanto é o 32 na base 2, não precisa fazer aqui igual eu fiz, tá bom? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então quer dizer que o 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5, tá? Ó, o objetivo foi cumprido, não foi? Eu consegui deixar as duas bases, né, das potências aqui iguais. Então aqui ficou 2, aqui ficou 2. Aí eu vou dar tchauzinho para as duas bases, tá bom? E eu vou trabalhar com a igualdade dos expoentes. Então, sobrou aqui que o x vale 5. Mas e aí, o que significa esse x valer 5? Significa que o log de 32 na base 2 é igual a 5. Esse é o valor, então, do nosso logaritmo. É 5, certo? Quando eu tiver log de 32 na base 2. Ok? Vamos fazer o próximo aqui. Então, também, ó, igual a x... E faz o caracol, gente. Você não vai esquecer do caracol da mais, ó. Tá? Daí faz a carinha dele bonitinho. Eu vou fazer só aqui, prometo que eu não vou fazer mais depois. Que como desenhista, gente, eu sou maravilhosa, né? Olha aí o desenho meu do caracol, que bonito. Então agora, como que fica a estratégia aqui? 3 elevado a x é igual a 243. Aí eu preciso fazer o quê? Preciso fazer a decomposição do 243. Fatoração aqui em primos. Dá por 3, que dá 81. Dá por 3, que dá 27. Por 3 dá 9. Por 3 dá 3. Por 3 dá 1. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Também, gente. Ô, produção. Os dois deu 5. Então aqui é 3 elevado a 5. E aí? Acho que a produção fez de propósito os 2 dá 5, hein, gente? Aqui, então, eu dou tchau pra base, já que elas ficaram iguais. E eu só posso fazer isso se elas ficarem iguais, tá bom? E faço a igualdade entre os expoentes. Então, ficou que x é igual a 5. Então, quer dizer que o log de 243 na base 3 é igual a 5. Certo, gente? Vamos fazer uns exemplos agora um pouquinho mais difíceis? Vamos lá? Gente, antes de fazer os próximos exemplos, né, que eu falei um pouquinho mais difícil, eu quero que você observe uma coisa, porque muitos alunos ficam na dúvida. Ah, eu falei aquela hora no começo da condição de existência, né? O que não poderia acontecer mesmo quando eu calculo log? O valor do b lá, que era o logaritmando, ele não poderia ser o que mesmo? Como que era? B tinha que ser maior que 0, então ele não poderia ser negativo nem 0,
tá?